Olá, meu nome é Luiz Augusto Pereira de Abreu. Estou no 8º período do curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Itajubá. Apresento neste trabalho o método de estimação simultânea de propriedades térmicas usando técnicas de problemas inversos. Tal estudo foi orientado pelo professor e Dr. Sandro Metrevelli Marcondes de Lima e Silva. Almeja-se estimar simultaneamente a condutividade térmica e a capacidade de calor volumétrica do material aço inoxidável AESE 304 e do metal duro carboneto de tungstênio. Foi utilizado neste trabalho um modelo térmico unidimensional. Assim, para garantir a unidimensionalidade, foi usado um aquecedor da mesma dimensão superficial da amostra. Além disso, houve o isolamento lateral da amostra para que não haja perda de calor e a espessura da amostra é muito menor do que o comprimento e a largura. Assim, baseando-se na equação da difusão de calor, com isso, utilizou-se o método dos elementos finitos implícito para obter a temperatura numérica. Tal temperatura é a média entre os pontos da rede. Já, para obter as propriedades, utilizou-se o método de Gauss. Todos esses métodos foram programados no MATLAB. Para conseguir obter as propriedades, foi programado dois programas, um para a temperatura numérica e outro para obter as propriedades. Só que a temperatura numérica é em função das propriedades, então há um processo interativo entre os dois programas. Para minimizar o erro, adotou um critério de convergência entre o incremento da propriedade sobre a propriedade. E este critério de convergência tem que ser menor que 10 na menos 3. Através das rotinas feitas no MATLAB, como citado anteriormente, foi possível obter a sensibilidade dos materiais. A sensibilidade é a derivada entre a temperatura em relação aos parâmetros estimados. Assim, foi possível obter os dois gráficos. Foi possível perceber que não há correlação entre essas sensibilidades. Caso houvesse correlação entre a sensibilidade da condutividade e do ρCp, não poderia ser estimadas as propriedades pelo método de Gauss, por conta da matriz sensibilidade tenderia ao infinito, assim sendo impossível estimar essas propriedades pelo método de Gauss. Então, seguindo as metodologias, foi possível obter os resultados. Aqui neste slide está representando os resultados para o metal duro. Foi possível perceber que houve pouca diferença entre a temperatura numérica e a experimental. A diferença entre essas temperaturas é chamada de resíduo, como mostrado no gráfico, em que a diferença chega no máximo entre 0,03 graus Celsius. Já para o aço inoxidável, teve uma diferença de 0,04 graus Celsius entre as temperaturas numérica e experimental. Aqui, na tabela está representado todos os resultados obtidos. Foi possível perceber que houve pouca diferença comparado com a literatura. Isto mesmo sem ter considerado a perda por resistência de contato, comprovando assim a veracidade do método utilizado neste experimento. Agradeço à FAPEMIG pelo incentivo financeiro, à CAPES e à CNPq pelo incentivo ao LabTC, à Universidade Federal e ao LabTC pelo incentivo e apoio, o professor Dr. Sandro Metrevelli, pelas orientações e apoio durante todo esse projeto.